Agente de Relacionamentos e Negócios da Copel. Aliás, falando em Copel, tenho certeza que muitas dúvidas surgem para você que está nos acompanhando diariamente. E a gente preparou esse bate-papo muito instrutivo, com certeza. Olha só, tá aqui o Olívio Marcondes junto com a gente e vai realmente poder elucidar muitas dúvidas aí. Antes de mais nada, quero agradecer, Olívio, a sua disposição de estar conosco aqui no RMix Podcast para poder conversar com a população de Castro e toda a região, para poder entender sobre muita coisa, né? Muitas dúvidas do dia a dia da nossa população. Muito obrigado, viu? Satisfação estar aqui com vocês hoje, Regis, né? Um prazer realmente estar aqui com vocês, trazendo informações, trazendo todo o conhecimento que a gente tem nesses 20 anos de Copel, para dividir com a população de Castro. Bom, antes de mais nada, como é que funciona? Você já está há quanto tempo aí na Copel, hein, Olívio? Eu entrei em 2003, concurso que saiu lá em 2003, né, em Ponta Grossa. E então são quase 22 anos, né, vai completar 22 anos aí em dezembro. Então, uma longa trajetória dentro da empresa. Bom, e quais são, só para a gente poder entender, porque o nosso dia a dia é o mais importante, né? Sim. Quais são, do cidadão, do consumidor lá na Copel, quais são as principais chamadas, quais as principais dúvidas que você percebe do cidadão comum no dia a dia? A gente tem serviços regulatórios e serviços emergenciais, né? Então, o que a gente mais vê no dia a dia? Serviço de religação, serviço de ligação de energia. Serviço emergencial, querendo ou não, todos os dias existe, né? Então, vamos dizer que o principal serviço que a gente atende aqui, no modo geral, é a emergência. A emergência, todos os dias a gente tem emergência na tela. A gente, como cidadão, né? Como quem está lá na casa e tudo mais, né? Se colocando, imaginando para as pessoas, quando a energia falta, é claro, né? Acho que acaba sendo muito lembrado da Copel, mas tem o outro lado agora. Quando o tempo começa a se armar, quando a coisa começa a ficar, né, o céu começa a mudar, eu imagino que a rotina de vocês, o dia a dia, claro que vocês estão preparados, mas aí acaba realmente sendo um momento bastante... Você fica tenso quando o tempo começa a mudar? Ou... Existe uma preparação prévia, né? Então, a gente acompanha os mapas do CIMEPAR, existe uma parceria com o Copel e CIMEPAR para prever essas ocorrências, prever o deslocamento de massa de ar, chuvas e tudo mais, ventos. Então, a gente faz uma preparação prévia para não sermos pegos desprevenidos. Né? Vocês ficam olhando a previsão do tempo? Sim. Nós temos um grupo, inclusive, com os agentes do CIMEPAR, que com frequência, né, diariamente é encaminhado aí de hora em hora. Monitorando. Maior. Exatamente. Monitorando até para que vocês possam estar alertando a população. Exato, enfim. E a estrutura hoje, a área que a Copel atende, que você é responsável hoje aqui, qual é? Só para a gente ter uma dimensão. Nós temos a agência, ou melhor, base de serviço de campo de Castro, né, que ela atende até a divisa Sengés, Arapoti, né, Jaguareíva. Então, são 5 municípios, né, que a base de campo atende. Então, temos o gerente ali, que é o Guilherme, né? O Guilherme está gerenciando a base de campo. E eu, enquanto agente de relacionamento com o poder público, eu vou um pouquinho além, né? Então, pego toda a base de campo aqui de Castro, pego um pedacinho de Telêmaco, ali, a Sede, Ortigueira, aqueles municípios do norte. E alguns municípios do norte. Uma área extensa? Isso. São 17 municípios aos quais eu presto apoio. A partir de Castro, que é isso? A partir de Castro. Castro é uma das fronteiras. Eu vou até Santana do Itararé, uma outra fronteira nossa, São Jerônimo da Serra. Então, aí é onde eu, enquanto agente de relacionamento, atuo junto às prefeituras. E a estrutura toda, dá para imaginar que é bastante grande, mas só para a gente poder ilustrar, uma cidade como Castro, de 75 mil habitantes. Sim. Qual que é a estrutura da rede hoje em Castro? Hoje nós temos aproximadamente 2.500 quilômetros de rede no município de Castro. 2.000 quilômetros? Isso, 2.500, chegando próximo disso. Rede urbana, rede rural. Nós temos aí... Somatória. Isso. Pouco mais de 30 mil unidades consumidoras, que aí é comercial, residencial, industrial, rural, né? Que são ligados no município de Castro. Essa dimensão que você é responsável só em Castro, além desses outros municípios que você falou. Exatamente. Bom, e o número de... essa equipe que cuida de tudo isso, qual que é o tamanho dessa equipe? Especificamente no município de Castro, a gente tem equipes de atendimento, né, que são terceirizadas, equipes de serviço, equipes de manutenção, roçada. Temos uma estrutura administrativa aqui em Castro, em torno de 30 a 35 pessoas, assim, distribuídas estrategicamente nessas atividades. Inspeção, fiscalização, serviço de campo, manutenção de campo. E existem localidades, né, no interior, na cidade, existem algumas localidades em que a queda de energia, muitas vezes, nesses momentos, especialmente
que o clima acaba se alterando bastante, em que elas são mais vulneráveis à queda de energia. Por que algumas regiões no interior ou na cidade, elas são mais vulneráveis à queda de energia, Olívio? Existem vários fatores, várias variáveis, né, que vão impactar nesse sentido. A principal delas é a questão da vegetação. Então, talvez seja um dos desafios nossos aí, essa convivência harmônica entre a rede de energia elétrica e a vegetação, seja ela urbana ou rural. Então, a árvore chegando próximo da rede, a árvore tocando na rede, ou mesmo cascas, né? Eucalipto é uma árvore que solta muita casca. Então, a área de reflorestamento, a gente tem realmente alguma coisa de reflorestamento na região. Então, esse é o desafio realmente, né? Essa questão de estarmos convivendo junto com a vegetação ali e no mesmo espaço. Não por acaso, a Copel tem investido aí junto aos municípios em parceria, mutirões e tudo mais, para tentar minimizar esse impacto. Então, sem parceria a gente não consegue, né? Então, só nós trabalhando aqui, ou só a prefeitura, ou, né, os responsáveis pelas árvores, né? Aí fica difícil. Então... Bom, eu sei que vocês têm um plano sempre emergencial, a Copel chega rápido. É claro que quando ocorre uma queda de energia em virtude da questão climática, né? Às vezes um transformador, né, estratégico acaba sendo comprometido. A gente sabe que tudo isso são várias situações que determinam o tempo em que uma energia vai ser religada. Como é que funciona esse plano de emergência e como é que o cidadão deve atuar? Inclusive, o cara quer até fazer um corte nesse momento aqui, ó. Acabou a energia. E aí? O que fazer? Né? O que se deve ter sempre à mão para momentos de emergência como esse? Olívio está aqui da Copel, Olívio Marcondes, dá a dica para você, consumidor. O importante é que a informação chegue, Regis. Então, faltou energia, não adianta confiar que o vizinho vai ligar. Mas todo mundo pensa isso, né? Confesso que até eu já pensei assim. É até comum, o cidadão tem uma padaria, tem uma farmácia, tem alguma coisa, ele vai se incomodar e vai ligar. Não. Você que está sem energia, avise a Copel. Usa o WhatsApp Copel, usa o aplicativo, usa os canais 0800, enfim, a forma que você achar melhor, né? E traz a informação. Olha, Copel, estou sem luz, estou sem energia, preciso do atendimento. Nós temos equipes disponíveis 24 horas. Então, nós temos durante o expediente as equipes trabalhando em campo e fora do expediente normal as equipes em sobreaviso. Então, se porventura acabou 9 horas da noite, 10 horas da noite, eu preciso restabelecer esse fornecimento, a nossa central vai receber o chamado do consumidor e vai acionar o sobreaviso para que o sobreaviso vá atender essa ocorrência. Mas o principal canal de atendimento, aquele que é o preferencial da Copel, poxa, por ali, chegando por ali é melhor quando ocorre uma emergência como essa, qual é? Eu vou dizer que essa talvez seja uma preferência mais voltada ao cliente. Há pessoas que gostam de ir no atendimento presencial porque querem falar com uma pessoa. O WhatsApp é o principal, acho que a população gosta mais do WhatsApp. Eu particularmente vejo que o WhatsApp Copel ele funciona muito bem, sabe? Então, inclusive, é uma das ferramentas excelentes que a Copel trouxe aí. Você consegue desde fazer a reclamação da falta de energia até pedir uma ligação, né? Então, mas tem que informar sempre a matrícula. Importante ter um dado, ou a matrícula da unidade consumidora, o número do medidor, até com o CPF do titular. Então, puxa, eu não estou com uma fatura em mãos aqui, mas eu tenho meu CPF. Então, se não tiver... Porque na hora da emergência, caiu ali a energia. Às vezes, achar uma fatura com o número da matrícula mais difícil. Né? É mais complicado. Se tiver o CPF, já ajuda. O CPF de quem está cadastrado lá. Exatamente. Ou o CNPJ. Ou o CNPJ. É o suficiente. Exatamente. Funciona. Bom, então... mas o cidadão, ele consegue acompanhar hoje uma espécie de status de como é que está esse atendimento ou não? Porque a população, ela faz lá a chamada e ela fica na expectativa de como está sendo, se está sendo tratado ou não, para ela não ter que ligar e chamar várias vezes. Exatamente. Ela consegue hoje, através de algum dos canais, ter um acompanhamento, um status? Dentro do site da Copel tem sim uma possibilidade de fazer o acompanhamento, mas a pessoa sem energia não vai conseguir acessar, né? Vamos pensar assim. Mas a própria Copel faz esse retorno ao consumidor. Então, eu reclamei falta de energia. Certo. Dali a alguns minutos eu recebo uma ligação da Copel questionando, continua sem energia? Não voltou? Porque existem os religadores no circuito. E esses religadores vão fazer o quê? Identificando defeitos, vão tentar reverter fluxo de energia, puxar energia de um outro ponto para energizar esse trecho sem energia. E muitas vezes acontece de ficar 1, 2 minutos, 3 minutos sem energia e retorna.
Então, essa tentativa que a Copel faz é justamente para tratar esse assunto. E aí, se a pessoa confirma, não, continuo sem energia, né? A gente vai encaminhar o atendimento para campo, para que o pessoal de campo vá prestar o atendimento direto, em loco, né, para a pessoa. Bom, hoje as empresas que prestam esse suporte nesses momentos de emergência são empresas terceirizadas pela Copel ou não? Basicamente sim. Então, aqui em Castro especificamente, nós temos as equipes, né, de campo, são praticamente todas terceirizadas. Nós ainda temos, acho que 1 ou 2 colegas que são próprios aqui, mas que estão vinculados à área de inspeção, à área de fiscalização. Então, para atendimento mesmo em campo, falta de energia, ligação, religação, são equipes Elas são acionadas a partir da central da Copel, ou seja, elas têm essa comunicação com essa central, é mais ou menos isso? Ela chega automaticamente para a central da Copel, chega o reclame do consumidor. Então, o consumidor acessou o WhatsApp Copel, identificou que está sem energia ali, ele vai criar um protocolo no cadastro do consumidor e esse protocolo se transforma num serviço de campo. Vai pingar na tela do operador da central lá e ele vai acionar a equipe. Tanto na área urbana quanto rural, esse atendimento acontece da forma mais célere possível. Exatamente. Né? Mais célere possível. Exato. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa questão emergencial. Claro que tinha que ser a parte inicial do nosso podcast, porque, né, são as situações que as pessoas vivem no dia a dia, né, das mais diversas cidades, Brasil afora, no estado, enfim. Em relação à estrutura, vou falar um pouquinho agora do campo, né? Atendimento rural, especialmente vamos falar um pouquinho sobre a questão de hoje, onde chega a energia elétrica. Hoje, no setor rural especialmente, a energia rural, a energia tem chegado nas mais diversas localidades, mas ainda existe uma demanda de algumas regiões que não possuem, né, essa energia elétrica da Copel. Como é que estão esses projetos aí, Olívio? Nós temos já há alguns anos o Paraná Trifásico, que ele é um programa do governo do estado e que está melhorando, dando uma condição melhor para as redes que antigamente monofásicas, levavam uma fase apenas até o morador do campo, e agora uma rede mais robusta, com 3 fases, com cabos protegidos, uma estrutura que suporta mais as intempéries e que dá uma condição de segurança e qualidade de fornecimento. Olhando no mapa, no georreferenciamento Copel, isso é um ambiente interno nosso, né? Sim. A gente percebe que as redes principais, elas quase se encontram, né? Principalmente nas divisas, né? Nós temos uma divisa muito grande aqui na região do Socavão, né? Socavão, Abapã, a gente faz uma divisa com a área leste, pelo menos 3 ou 4 municípios ali, e a gente enxerga os alimentadores vindo do leste e os nossos indo daqui da região centro-sul. Então, existem pontos ainda que o morador, puxa, não tem energia ainda, mas não são assim longínquos que seja, nossa, é absurdamente, é uma obra gigantesca para chegar até lá. Então, são pontos assim bem raros que a gente não está chegando com o ramal nosso, sabe? Então, hoje, a Copel estima que da área, em Castro especificamente, sim, né, de toda a área de cobertura, hoje estima-se que parte ainda falta essa cobertura chegar? Percentualmente, uma estimativa. Não teria esse número para te passar, Regis, assim, não é uma informação talvez um pouco mais detalhada, né? Mas, assim, como eu falei para você, a gente observa no georreferenciamento que as nossas redes praticamente se encontram. Então, dizer que uma divisa de um município, a parte mais longa em distância do quadro urbano, que seria talvez o problema. A maior parte do município coberta com a energia elétrica. Isso já foi muito diferente há poucos anos atrás, né? Isso mesmo. Teve um programa que eu lembro que acabou estendendo bastante isso, foi Luz Fraterna até na época. Né? Teve até bem antigo, antes até de eu entrar na Copel, foi o Clique Rural, foi talvez acho que um dos primeiros programas aí da história moderna da Copel. Ele também estendeu a rede, levou energia para o campo. Aí teve o Luz para Todos. Isso. Né? Luz para Todos. Eu já estava na Copel quando começou quando iniciou o Luz para Todos. E agora, por fim, né, esse último que a gente ainda está trabalhando com ele, que é o Paraná Trifásico. O que acontece? A demanda de energia, ela aumenta cada vez mais. Sim. Você fala de indústrias, você fala de empresas, nas próprias casas, a gente percebe que os mais diversos equipamentos, as pessoas, o consumo de energia aumentou muito. Especificamente, em Castro, aumentou bastante o consumo de energia?
Ele existe um crescimento natural da população, né? Se a gente for comparar aí 20 anos atrás, quando eu entrei na Copel, você mesmo há 20 anos, né? Qual que era o teu hábito de consumo, o que você fazia, o que você tinha na tua residência, quais eram os equipamentos ligados. Com o passar do tempo, muita coisa mudou. Surgiram aí equipamentos elétricos que antigamente, um exemplo, o forno era gás, hoje o forno é elétrico. Não existia fritadeira elétrica, hoje existe. Até churrasqueira agora. Churrasqueira elétrica, demais. Exatamente. Nós temos tudo ligado à eletricidade. Então, naturalmente, é um crescimento, né, substancial aí. E a gente está aqui justamente para fornecer energia, né? Então, a gente não para nunca, investimento em cima de investimento, ano após ano, justamente para garantir que chegue energia de qualidade para todo mundo. Esse reforço que, de tempos em tempos, algumas redes precisam de um reforço também. Eu lembro que há um tempo atrás, aqui na Rua Tiradentes, a gente viu novos postes, né? Ali sendo instalados e tudo mais. E, antes disso, tinha uma queda de energia um pouco mais frequente. À medida que essa falta de energia, né, essa demanda de energia aumenta em alguns bairros e as quedas aumentam, e a Copel vem para realmente fazer esse trabalho complementar. É mais ou menos essa lógica? Basicamente isso. Então, a gente tem, vamos pensar aqui a estrutura que nós temos em frente ao estúdio aqui. Tem um transformador ali. Vai ter de 50 a 150 consumidores ligados nele. Aqui? Uma estimativa, um exemplo. À medida que as cargas vão aumentando, que vai se ligando pessoas ali, né, unidades consumidoras, ele vai estabelecendo um carregamento desse transformador. Em algum momento, esse transformador vai sinalizar para a Copel, e a própria análise de rede, né, que é feita pelos engenheiros da Copel, vai indicar que, poxa, esse transformador, esse circuito está sobrecarregado, precisamos melhoria. E aí a gente vai estruturar essa melhoria com um novo projeto de troca de cabos ou até mesmo construção de uma rede nova. Tem locais que a gente é optado por construir uma rede nova e desmanchar a rede antiga. Recentemente aconteceram algumas ações assim, né? A Copel tem alguma previsão, já existe alguma sinalização de demanda de que projetos podem ser necessários em algumas regiões da cidade? Quais regiões hoje aqui vocês têm observado de maneira geral que tem uma alta demanda, uma demanda maior de energia que já está sendo sinalizada? Na verdade, assim, vamos dizer que os novos loteamentos, né? A gente tem aí áreas da cidade que estão crescendo mais que outras. Então, Riviera, lá, Nossa Senhora das Graças, aquela região. São locais que naturalmente vão precisar de reforço de rede, porque vai ter unidades consumidoras, vai ter mais gente morando. Lá já está sinalizando... Exatamente. E aí há situações também, como, né, eu comentei contigo, que o próprio circuito vai sinalizar para nós. Então, vamos pensar que chega um comércio, uma pequena indústria num determinado local e sinaliza, preciso de uma ligação mais pesada, mais forte e tudo mais. Isso são indícios que caem em relatório, olha, aqui está crescendo, aqui está aumentando, aqui vai depender de um investimento maior. E a Copel não para de investir, né? Então, uma previsão aí de 2025 para o município de Castro em torno de 6 milhões de reais previsto de investimento. Isso é investimento Copel, fora o investimento que o produtor ou o morador precisa e paga em particular, né? Contrata um terceirizado para fazer e depois faz a doação para a Copel. Então a gente está entrando numa era em que o investimento agora vai ser necessário de energia aqui na cidade de Castro por conta da alta demanda que vem se apresentando. Nunca paramos de investir, sabe, Regis? Então nós temos de 2019 até 2024 aproximadamente 70 milhões investidos em Castro. Aí é rede de distribuição urbana, distribuição rural, o Paraná Trifásico no rural, que a gente pegou um bom trecho aqui, região Abapã e Socavrão. Nós temos aí, inclusive, rede de transmissão, né, que foi construída, melhorias em subestação. Então, de 2019 até 2024, um valor grande de investimento e que não para, né? Então, 2025 já com esses aproximadamente 6 milhões. Que eu Falando desses reforços, porque a população vai vendo essa movimentação da Copel e é legal a gente poder falar, né, sim. Sobre isso. Recentemente a gente teve, justamente na Rua Tiradentes, né, aliás, na Rua do Morro, né? Na Rua do Morro foi uma série de postes ali recentemente também colocados, a fiação mudou. Deu para perceber, inclusive, que o modelo de fiação hoje, a gente está percebendo que aos poucos
essa fiação que é colocada um fio embaixo do outro, a gente percebeu que isso mudou também. Sim. Isso é estratégico, é técnico isso? Por que está se mudando aos poucos as características dos postes e das fiações da Copel? É uma estrutura diferente, mais robusta, né? E que traz maior qualidade e resistência. Então, vamos observar aí que a rede compacta, né? Então, a rede compacta de baixa tensão é igual o ramal de ligação, ou muito parecido com o ramal de ligação que liga a unidade consumidora. Então, os fios todos entrelaçados ali, protegidos. Então, ao invés de ficar 4 fios no poste lá, que é o cabo nu, que a gente chama, né, de alumínio, tá o cabo protegido ali. Então, ele é mais resistente contra toque. Ficam 4, né? É isso? Sim. 4. Neutro e 3 fases. No formato quadrado, mais ou menos isso? Não sei. Exatamente. Aí, esse que talvez esteja comentando seja a rede de média tensão. Já é outra. Que daí, exatamente, ele tem um cabo guia, né? Que ele suporta o peso, né, dos cabos ali. E os 3 fases, né, os 3 cabos de média tensão, com 13.800 volts ou 34.500. Então, nós temos quantos tipos de disposição de fiação, de postes, por conta da diferença de tensão de um para o outro? Como é que é? Nós temos essa média... São modelos diferentes, é isso? Existem trações diferentes. Trações diferentes. Nós temos assim, a estrutura para suportar um determinado peso de cabo e tração. Ela é uma estrutura mais robusta, isso. E aí, se eu não tenho essa rede de média tensão, não é obrigatório ter nas ruas, né? Mas assim, então tem trechos e aí ruas adjacentes ali não preciso ter. E eu vou falar sobre algo aqui que com certeza você também tem acompanhado no dia a dia, né? E é um desafio para a Copel. A Copel tem desempenhado isso não só em Castro, mas nas mais diversas cidades. Eu sou testemunha disso. Nas mais diversas cidades, a gente tem acompanhado, né, o que tem acontecido e como cada cidade tem resolvido essa questão. A questão da organização dos cabos. Não por parte da Copel, evidentemente, mas esses mesmos postes acabam sendo cedidos para que as operadoras de internet façam a sua utilização. O problema é que existem aquelas empresas que são credenciadas pela Copel, autorizadas, e aquelas que também não são autorizadas. E as que não são autorizadas, de acordo até com a próprio parecer da Copel já emitido, acabam às vezes colocando situações de risco, né? Aquela situação até mesmo feia esteticamente, mas mais do que feia esteticamente, perigosa, aquelas situações, né? que se surgem. Tem sido um desafio no Brasil todo isso, né? Aqui em Castro não é diferente. Exatamente. A Copel ela tem 396 municípios, né, sob concessão. 395 no Paraná e aí mais Porto União e Santa Catarina. E a gente vê em todos os municípios situações parecidas, né? Então, querendo ou não, é um desafio gigante para nós, né, como concessionária, porque ele está fixado numa estrutura nossa, né? Então, a gente tem uma área específica que foi criada há alguns anos atrás para tratar o compartilhamento da estrutura. Então, tem lá o gerente, tem um departamento, divisões de campo, divisão faz os contratos, a parte mais administrativa, faz as fiscalizações, e Castro não destoa, né? Então, de todos os municípios aí, mas um ponto importante, Regis, Castro, no atual momento, né, vamos pensar assim, foi uma das precursoras em procurar o contato com essas empresas instaladoras, foi quem chamou essas empresas para conversa, foi quem convocou a Copel, né, pediu uma participação da Copel aí. E assim, tem sido um case de sucesso, querendo ou não, né? A gente sabe que tem muito a fazer ainda, né? Não só nós, mas também com a parceria com as instaladoras aí. A gente tem muito a fazer, mas foi um case de sucesso aqui em Castro, aquela primeira ação lá, janeiro, fevereiro. Houve um mutirão ali no começo do ano. Exatamente. Fico feliz de ter realmente feito essa mobilização e agradecido também, porque você foi uma das pessoas que mobilizou todos os setores da Copel, né? A gente teve representações da Copel diretamente de Curitiba, aqui junto à prefeitura, organizando. Eu lembro daquela reunião que nós organizamos aqueles pontos críticos. Então, pontos críticos foram resolvidos. Claro que novos pontos críticos foram resolvidos. Uma coisa que a gente falou, inclusive, que se não tiver nenhum problema de fiação agora,
amanhã, daqui 2, 3 dias, por conta da expansão e, enfim, os problemas vão continuar acontecendo porque a gente depende de terceiros, da boa vontade, do compromisso de terceiros em seguir as normas da Copel, porque além da bagunça, é muito perigoso aqueles cabos ali que ficam estendidos. Aqui é cabo de internet, uma criança vai colocar uma mão ali num cabo de internet que está... É perigosíssimo isso, né? Sim. Até a gente orienta realmente, mesmo que a pessoa veja, puxa, um cabo de fibra ótica, cabo de internet está aqui no chão, está pendurado no poste, não dá choque. Mesmo tendo esse conhecimento, é melhor não se aproximar. Claro. Então, a questão de risco de acidente, infelizmente, nosso produto está ali, é indispensável, né? Mas é um produto que traz um risco. Então, é importante ter essa noção de segurança. O cabo está pendurado no poste, vou avisar a Copel vem aqui, a Copel resolve, a Copel dá um jeito aqui. Não é a nossa parte, mas pelo bem geral a gente vai fazer. É um compromisso de todos, né? A gestão está comprometida com isso, a prefeitura está comprometida com isso, vários agentes lá, né? Nesse sentido, mas é um trabalho que continua. Então, acho que se a gente tivesse que passar um alerta para a população, primeiro, não coloque a mão, realmente informe, né, a Copel para que isso seja. Como é que funciona isso a partir? Como é que tem uma bagunça de cabos em frente de minha casa? Qual é a forma correta de se proceder, Olívio? A situação quando envolve um risco iminente. Então, chama quem? O cabo está baixo, está com risco de enroscar um caminhão, um ônibus, um carro, um motoqueiro. Avisa a Copel. Um cabo baixo, assim, eu já sei que através do telefone, como é que 0800, pelo WhatsApp Copel mesmo, qualquer canal. Fala o telefone aí pra gente. 0800 5100 116. Ok, nesse WhatsApp você consegue identificar? Esse é o 0800, esse é via fala. Tá. E o WhatsApp Copel, infelizmente eu não tenho o número de cor, mas eu tenho aí. Coloca depois na descrição do vídeo aqui. Por favor. Então, chamou o WhatsApp da Copel, informa a localidade. E o que a Copel faz a partir dessa denúncia do morador? A gente vai até o local lá e vai efetuar o corte do cabo. Então, o cabo está pendurado, está oferecendo risco, que a gente vai fazer? A gente tem que resolver o risco, né? Tem que eliminar esse risco. É cortar o cabo e, posteriormente, vamos notificar o dono desse cabo. Existe uma forma de identificar. Nossa área de compartilhamento tem esses cadastros. Talvez não, é certeza. A Copel aí é uma das primeiras concessionárias a conseguir mapear no estado os pontos onde há fixação desses cabos e poder atuar junto com essas operadoras. Então, onde tem um emaranhado de cabos, uma bagunça que foi feita ali, eventualmente, né? A Copel sabe de quem é cada cabo e ela vai fazer o corte havendo a prerrogativa de risco, sim, portanto, para a população. Perfeitamente. Mas, dependendo do caso, vai avisar a empresa primeiro ou já faz o corte? Não. Se o morador chamar. Uma situação iminente de risco, a gente vai resolver a situação. Vai cortar e depois a empresa que se vire. Exato. Se for uma questão apenas visual ou que pode oferecer um risco em breve, os trâmites normais. Sim, daí vocês acionam exatamente. As empresas, porque as empresas são multadas. A multa é grande, é forte para as empresas? Depende de cada contrato, sabe? Então, temos os contratos que as empresas têm com a Copel, né? Algumas a gente sabe que não tem contrato, assim, uma pequena minoria, vamos dizer assim, não tem um contrato, mas talvez até por não saber da necessidade disso, acha que o processo é livre, né? Devido a essa questão do livre mercado, seria livre fixação, talvez até seja isso, mas a grande maioria tem contrato com a Copel, tem projeto. Qualquer fixação na estrutura da Copel depende de um projeto, então nós mesmos fazemos projetos para nós, para a gente estender uma rede, aumentar uma rede. Então, fibra ótica, telefonia da mesma maneira. Então, se eu tivesse uma empresa dessa, sabe o que eu ia fazer? Eu vou dar propaganda também. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer o seguinte, eu ia mostrar que a minha empresa, não só que ela tem internet barata e tudo mais, eu ia mostrar os meus técnicos trabalhando com segurança, com a sinalização lá de triângulo realmente para as pessoas que estão trafegando, porque existe um risco, né? Eu ia mostrar que eu estaria dentro dessas normas, eu ia mostrar que no cabo ali, os cabos estariam sendo passados, eu ia estar arrumando o cabo até de outras operadoras. Eu acho que se as empresas fossem nessa linha, a cidade inteira ia entender e as pessoas iriam dar preferência para as empresas que realmente têm esse compromisso. É um compromisso não só com
com a cidade, um compromisso com a cidade, né? Então, eu acho que está na hora das empresas mostrarem que elas têm esse compromisso com o embelezamento da cidade. E está na mão dessas empresas. Exatamente. Ao invés de ser algo negativo que elas têm que ficar respondendo à população agora, elas podem transformar isso numa baita jogada de marketing, não é isso? É um apoio mútuo, né? Então, todo mundo depende ali, todo mundo está convivendo, então um ajudando o outro, um apoiando o outro e caminhando junto é o melhor cenário. Eu contrataria a internet de uma empresa que está cuidando. Olha, estamos cuidando dos cabos de Castro. Ó, esse outro cabo nem é nosso, toma que eu... Seria muito legal. Mas não despertaram para isso ainda, mas seria hashtag fica a dica. Exatamente. E a Copel agradece. E a prefeitura também. Todo mundo, né? A população como um todo fica feliz. Falando aqui outros pontos, a gente são vários assuntos, você vai ter que voltar outras vezes aqui, mas vamos lá, energia solar, a gente sabe que vale a energia solar e a geração distribuída, como é que está funcionando hoje? Grande hoje, está diminuindo o número de pessoas? Ele já foi maior assim a inserção de novos clientes, sabe? Então ele mudou de uma projeção geométrica, né, para uma progressão constante, vamos chamar assim. À medida que incentivos foram sendo diferenciados, foram sendo retirados ali, né? Só que em contrapartida, a tecnologia já é mais acessível, né? Já existem tecnologias diferentes, placas com melhores componentes e mais mão de obra especializada. Uhum. Então, à medida que assim, o mercado foi crescendo, foi expandindo, ele está se profissionalizando cada vez mais. Então, existe realmente constantemente pedidos ali, mas não é mais como era em 2021, por exemplo, quando eu vim para cá em 2021, a gente tinha diversos pedidos, um número muito grande de pedidos, e hoje esse é um pouco menor. Quem quer colocar painéis solares precisa da autorização da Copel ou não? Não necessariamente, não é uma autorização em si, mas ela precisa contratar uma empresa que realmente preste o serviço de forma adequada. Importante também, na hora de fazer essa pesquisa, né, não confiar naquelas propostas boas demais para ser verdade, olhar um ou dois ou mais fornecedores, fazer orçamentos, justamente para escolher a melhor empresa, a melhor opção para o seu serviço. E vai instalar, essa empresa vai acabar instalando, né, a placa solar, vai instalar os equipamentos necessários e o morador vai avisar a Copel, olha, estou com geração distribuída, quero me conectar ao sistema. Então, o processo é como se fosse um processo de ligação nova. Então, comprei minha casa, montei meu postinho, vou pedir a ligação nova. Para energia solar, mesma coisa. Então, tá valendo... Bom, a Copel, ela faz parte desse serviço, né? Sim. Vou ficar livre da Copel. Não vai ficar livre da Copel. A distribuição acaba sendo bastante importante, né, para esse tipo de serviço. Mas vocês estão lá também para prestar as orientações. Claro. Aliás, Olívio, eu preciso dar um depoimento aqui. Através da sua pessoa, nós já tivemos grandes profissionais à frente da Copel, mas preciso fazer um enaltecimento aqui, a acessibilidade que você tem se colocado, não só em relação à Prefeitura Municipal, que as demandas, muitas delas, chegam também na Prefeitura e você tem sido alguém realmente muito pronto, comprometido, né, a estar respondendo, mas diretamente também a população. Você tem diretamente no dia a dia feito esse relacionamento com a Copel, não só com as instituições, mas a Copel ganha muito com você, porque você tem de fato estado no dia a dia da população. Isso tem feito com que a Copel ela possa garantir essa credibilidade que ela já tem de muitos anos, né? Essa confiança, porque a população confia na Copel. Isso é muito importante, confiar na Copel. Mas quando a Copel ganha uma cara, é importante. E você tem dado realmente a sua cara para as mais diversas situações. Tem situação que não é fácil. Existem situações às vezes, situações em que você fica limitado pela lei para estar fornecendo energia para algumas pessoas, né? E você tem encarado tudo isso com uma disposição que honra muito a Copel. Preciso assim, reconhecer isso. E tem facilitado muito o trabalho também da gente ali na Prefeitura, com essas demandas que eventualmente chegam ali na Prefeitura, nas mais diversas secretarias, inclusive. Maravilha. Eu agradeço as palavras, Sérgio. Assim, a gente tem a nossa função específica, né, que é prestar serviço à Prefeitura aqui nesse momento, né, eu faço esse relacionamento com a Prefeitura e assim, o que a Prefeitura me traz, eu procuro resolver da melhor forma possível, da forma mais ágil possível. E assim, muitas vezes é o pedido de um cliente que foi até a Prefeitura como último recurso, né?
Talvez ele tentou de uma maneira ou outra na Copel, não conseguiu se fazer entender na Copel. Não se acertou com os canais ali. Isso, exatamente. E a gente sabe que existem várias formas de cliente. Tem clientes que, porventura, não vão nem pegar no WhatsApp, não vão pegar no celular para mandar uma mensagem. Prefere o contato particular, né, pessoal. Então, a prefeitura acaba sendo um canal de atendimento para eles, onde eles conseguem ser ouvidos. Então, cabe a nós, né, ter essa sensibilidade realmente e, enfim, fazer o melhor pela população, né, fazer o melhor pelo consumidor. E eu vou fazer agora um ping-pong aqui final, um bate-volta aqui, né? Porque as principais dúvidas dos clientes. E você responde de maneira bem objetiva para que a gente possa fazer um vídeo legal depois também e lançar como cortes aí. Pode ser, Olívio? Topa lá o desafio? Vamos lá. Ok. Como o consumidor pode solicitar uma nova ligação de energia ou religação após o corte? Via WhatsApp Copel, via 0800 Copel, pelo atendimento presencial aqui em Castro, temos a agência de atendimento, então qualquer um desses canais ele consegue fazer a solicitação. O que fazer quando a energia está oscilando ou quando acabou a energia no meu bairro? Acabou a energia, liga para a Copel 0800, no WhatsApp Copel também, forma de identificação, estou sem energia. Consultou o disjuntor, verificou lá se ele não foi só o disjuntor, caiu, confirma lá, né? Se não está normal o disjuntor, permanece na ligação ali e registra a reclamação. Como é feita a leitura do consumo? E o que quer dizer aquilo? Leitura estimada na Copel? A leitura é feita hoje por pessoal terceirizado, né? Então nós não temos ainda o medidor inteligente aqui em Castro. Então, mensalmente o leiturista está na nossa casa, vai tirar a leitura, para muitos casos emite a fatura na hora, para outros a fatura chega por e-mail e o consumo é aquilo que passa pelo medidor. Passou pelo medidor, está registrado. Veja em mim, aí, o que quer dizer, o que significa, né, por que acontece isso? O que significa quando de um mês para o outro a conta vem muito alta e o que fazer? Qual a orientação da Copel? Assim, existem fatores que podem causar esse estouro de consumo. Então, talvez uma dificuldade no mês anterior em fazer a leitura, ela pegou uma média, o hábito de consumo, visita que chegou naquele mês, ali acabou, é um banho a mais por dia, 2 banhos a mais por dia e tudo mais, que pode ter intervido nessa questão do consumo ali. Não vamos descartar a possibilidade de um problema na fiação, problema de algum equipamento que está roubando carga, né? Pode acontecer de um mês para o outro. Uhum. Eu já atendi pessoas, colegas, inclusive amigos, que realmente a fatura saiu de R$50 para R$1.200, né? Por conta de um problema na fiação. E, assim, situações talvez até mais raro, né? A gente tem filtros para evitar que isso aconteça, mas de um erro de leitura naqueles medidores mais antigos, né? Então, um erro ali cobra 100 a mais ou 1.000 kW a mais, o que também pode acontecer. Mas, para isso, a Copel tem filtros na área de faturamento que, a hora que identifica essa variação abrupta, pede a confirmação antes de encaminhar a fatura. Olívio, e se eu considerar que a fatura da Copel esse mês está injusta? Como é que eu faço? Como é que eu procedo? Busca atendimento na Copel, busca orientação, traz, né, um histórico de faturas, se tiver 2 ou 3 faturas para fazer a comparação, a gente vai fazer essa análise, né? Então, muitas vezes no atendimento mesmo a gente consegue orientar o consumidor a fazer verificações no medidor. Então, testes bem simples ali que o atendimento orienta, a pessoa muitas vezes consegue identificar problemas na residência com esses testes. Como é que funciona a tarifa social da Copel e como é que eu me cadastro? Importante, quem deseja fazer parte, quem deseja, né, estar cadastrado na tarifa social, busca o atendimento Copel, né, nas mais diferentes canais, para pegar as orientações exatas ali de como fazer esse cadastro. Então, existe realmente toda uma formatação do processo e que o interessado deve buscar esse atendimento conosco. Enfim, tem mais uma pergunta aqui que eu separei, que é a seguinte, achei importante, né? O que a Copel faz para ajudar as famílias de baixa renda, né, a reduzir o consumo? Tem o programa Luz Fraterna, né? Então, não é nem exatamente a Copel em si, mas é um programa que ele é custeado, né? O Luz Fraterna ele é custeado pelo governo. E aí a gente tem, né, o nosso trabalho é justamente manter esses cadastros, né, dessas famílias
para que não haja erro em registros e a gente acabe ou deixando de beneficiar quem tem o direito ou beneficiando alguém que realmente não tem essa condição. Então, no caso da Copel, é fazer a gestão do processo em si. As crianças, quando elas crescem, elas querem ser as mais diversas questões. Mas nós temos verdadeiros heróis na Copel, né? A rapaziada aí realmente enfrenta situações de extremo risco. São muitos os vídeos que a gente vê. Enfim, vocês têm verdadeiros heróis lá dentro da Copel. A equipe de vocês é o que faz toda a diferença. Como é que é esse dia a dia lá, para a gente poder finalizar o podcast? Rapaz, eu tenho certeza absoluta que cada um dos 30 ou 35 que trabalham aqui em Castro levantam de manhã cedo, às 6, 7 da manhã, pensando em fazer o melhor possível. Né? Não, ninguém acorda dizendo, hoje eu vou trabalhar mal porque eu não quero trabalhar. Não existe isso. A pessoa sai de casa com o propósito de fazer o melhor possível, fazer o melhor trabalho que tiver em família mesmo. Exatamente. E assim, são, como você bem falou, são heróis. São pessoas aí que deixam a família deles na casa, muitas vezes fora de hora, 2, 3 da manhã. Chuva, frio, vento, barro, né? Então, às vezes lá no interior tem que ir, não é? Pega o veículo, estrada de terra, às vezes. Vai em lugar aonde ninguém iria a passeio, né? O pessoal vai porque realmente precisa. É uma família que está lá, é um morador que está lá, um cliente que está lá sem energia e que a gente precisa restabelecer. Então, são pessoas que enfrentam coisas que talvez a maioria da população nem imagina, né? Então, realmente são pessoas fora de série. Soldados da energia, né? Com muita energia, aliás. Eu quero mandar um abraço, inclusive, para todos eles aí, para todo o time da Copel, através da sua pessoa. E quero agradecer pela disposição de você vir conversar aqui comigo hoje. É claro, o podcast tem um tempo limitado aqui, mas a gente tem muito assunto importante, legal, né? Na Copel. Você é da onde, Olívio? Eu sou natural de Ponta Grossa, né? Nasci aqui do ladinho, né? Ponta Grossense nato, mas castrense por opção. Então, você veio para cá há quanto tempo em Castro? Eu vim em 2021. Vim transferido para cá na posição de gerente, né? Como eu comentei no início ali. E gostei demais da cidade. Eu já comprei minha casa aqui. Aqui, definitivo. Mas você queria trabalhar com o que antes? Como é que é? Você trabalhou no que antes? Antes da Copel, eu trabalhei... Meu primeiro registro em carteira de trabalho foi no McDonald's, em Ponta Grossa. Não sei nem se podia falar o nome. Pode, não tem problema nenhum. Fica tranquilo. Então, eu trabalhei no McDonald's lá no ano 2000. Mais um apagão bem na hora de publicar depois, não acontece. E aí, depois do McDonald's, passei a trabalhar numa indústria metalúrgica, né? Uma pequena metalúrgica, né? Prestava mão de obra. E foi ali que eu tive acesso à internet, tive acesso aos sites e criei e-mail na época da internet de escada ainda. Os mais novos nem vão saber o que é isso. E eu fiz a inscrição para o concurso lá, passei no concurso e entrei na Copel. Então, são 25 anos de trabalho, aí 26 anos de trabalho. Os últimos 22 aqui na empresa. Trouxe a família para cá? Sim. Como é o nome da esposa lá? Andréia. Os filhos? A Giovana e a Larissa. Registrar que senão, se foi lá e não falou, né? Então tá aí. Exatamente. É por elas, né? Então tá certo. A gente tá aí pela família. Mas é bom a gente ter pessoas como você aqui de olho sempre, de prontidão, quando o céu fecha, quando as nuvens tomam conta, quando aquela previsão do tempo inesperada se concretiza, né? Aliás, que a gente não espera que uma previsão seja ruim, mas às vezes ela se concretiza de fato. E é bom a gente ter soldados da Copel aí com muita energia para poder resolver as situações. Obrigado, viu, Olívio? Eu que agradeço, Regis. Aí, Olívio Marcondes da Copel, junto com a gente aqui, trazendo essas dicas importantes. Os cortes desse podcast você vai conferir nas principais redes. Também esse episódio está disponível no Amazon Music, Deezer, Spotify e no YouTube você pode assistir a esse episódio, @RMix Rádio. Obrigado uma vez mais. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima!